intervalos do sábado à noite, a gente reúne a família para um bom papo. E quem vai comandar esse agito chega chegando. Lá vem ela. Boa noite, Amanda. Oi, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa sala de Sara, esse momento tão gostoso entre nós. Convida a sua família, seus amigos, sintoniza na TV Aparecida, que hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu adoro: criatividade, ousadia, criar diferenciais no seu trabalho, se transformar, dar a volta por cima. Criar, na verdade, é mais do que fazer algo novo. Eu digo assim que criar é uma forma de existir com mais intensidade. É se permitir ousar, experimentar, acertar com alma. No trabalho, a criatividade vira o diferencial. No lazer, vira encantamento. É ela que transforma ideias em caminhos e caminhos em possibilidades. Ser criativo é não se contentar com o automático, é olhar para o mundo com curiosidade e pensar: e se fosse diferente? E aí você vai lá e faz acontecer. É inventar sabores, formatos, jeitos de se comunicar, de vender, de viver. A criatividade nos convida a explorar novos mundos, reais ou imaginários. É um passaporte, eu diria, interno para viagens sem destino certo. Permita-se viver, então, com mais cor, mais som, mais poesia. Ousadia, gente, não é exagero, é movimento. E a criatividade, quando acolhida, se transforma em vida que transborda. Bem-vindos! Bora lá, minha primeira convidada é uma artesã admirável, uma mulher que é a prova viva de que a criatividade não tem idade nem prazo. Depois de mais de 30 anos no mercado financeiro, ela descobriu, já aposentada, um novo talento que transformou completamente a sua vida, a arte da decupagem. Bem-vinda, Andréa Valente. Boa noite, Andréa, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Obrigada por estar aqui, viu? Seja muito bem-vinda. A minha próxima convidada é design de moda, modelista, palestrante, produtora de conteúdo, especialista em modelagem criativa. Hoje ela vem falar sobre customização, um papo bem gostoso sobre moda. Silvia Marques, tudo bem, Silvia? Tudo bem, você tá bem? Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. E eu disse assim pra ela, a hora que ela chegou: nossa, como você tá linda. Ela falou: fui eu que fiz. É bom isso, né? É ótimo. Você faz a maioria das suas roupas quando é para evento, para um compromisso assim? Na verdade, até as do dia a dia. Você que faz? Sim. E Arrasou. ensino as pessoas a fazerem as próprias roupas. Arrasou, amei. Ó, ele é mais do que especial para todo mundo aqui da casa, é queridíssimo pelo público, anima as tardes com o programa de artesanato e quarta-noite com seu quarta show. Hoje ele vem nos dizer como é que a arte mudou a sua vida, como é que ele exercita e trabalha a sua criatividade. Bem-vindo, Rogério Chiaravalli, o nosso Rogerinho. Oi, você tá bem, meu querido? Oi, gente. Que prazer ter Boa você noite, aqui, alegria estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Nossa, que jaqueta linda. Você viu só? Já vim cheio de criatividade, ó. Que legal. Mas não foi você que fez? Não. Foi o artista plástico Alex. Ele reaproveita materiais, criando jaquetas, bolsas, trabalho incrível, com muita criatividade. Nossa, muito legal. Arrasou. Obrigada, viu? Aqui, Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Olha, ela tem a habilidade de transformar simples materiais em obras de artes incríveis. Seu talento com a arte, sua facilidade em criar, lhe rendeu muitos convites dentro e fora da TV. Ganhou notoriedade, inclusive, em vitrines de lojas. Ela tem um trabalho lindo, gente. Ela é artesã e também empreendedora. Nós vamos falar sobre esse assunto. A Natália Esteola. Tudo bem, Natália? Boa noite. Você tá bem, minha querida? Joia? Bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada. E já nós vamos ter pílulas, nós vamos ter de moda, da decupagem. Você vai aprender a fazer algumas coisas aqui também. Olha, queridos, muito obrigada por estarem aqui. Vamos falar um pouquinho dessa... Eu acho que a palavra criatividade, até abri o programa falando sobre isso. Criatividade e ousadia são palavras que se combinam muito, né? Por exemplo, a gente falou da roupa. A pessoa tem que ter a criatividade, mas tem que ter um pouco de ousadia também, de autoestima, de amor próprio, para vestir o que ela fez, né? Para ter segurança de fazer uma peça, às vezes, diferente, uma customização, uma jaqueta como a do Rogerinho, super diferente. Ela tem que ter essa segurança de dizer: eu vou usar porque é incrível. Ninguém tem, é super diferente, não é? E eu costumo dizer que é importante a pessoa sair vestida de si. Quando você tem autoconhecimento, sabe do seu valor, com certeza você sai vestida de si. Então é muito mais fácil você explorar a sua criatividade, porque todos somos seres criativos. Nascemos, né? As crianças amam criar, inventar mil coisas. E aí, com o amadurecimento, às vezes a gente vai se podando. Então, o vestir-se com criatividade é explorar justamente isso.
Rogerinho, me conta um pouquinho de você. Você fez comunicação social, jornalismo, qual foi a sua faculdade? Rádio e televisão. Rádio e TV. Rádio e televisão, Em São Paulo, você nasceu em São Paulo. São Paulo, é. E o que te levou? Você começou na TV, no rádio e tal, não nesse mundo do artesanato. Ele veio depois na sua vida. Eu comecei no rádio com 12 anos de idade, fazendo programas musicais. Depois eu fui para a televisão aos 17, fazendo programas sobre variedades, notícias, jornalismo, né? E em 2006, que eu fui conhecer esse universo, porque eu fui convidado para retornar a São Paulo, que eu estava até então no interior, para desenvolver um projeto de um programa de artesanato. Mas como é que a pessoa olhou para você e ligou seu nome ao artesanato? Então, porque precisavam de um produtor, de um repórter para fazer parte desse programa. E aí já conheciam o meu trabalho e falaram, você não quer vir produzir, desenvolver esse programa? Que eu já tinha saído da Globo de Campinas nesse momento. E aí, quando eu cheguei nesse universo, que eu lembro até hoje, né? Foi a primeira feira que eu fui, que eu vi um universo, esse mundo de criatividade que era o artesanato. Falei, nossa, me encontrei, porque é esse mundo fantástico. E eu me lembro muito bem quando até me falaram que o tema ia ser criatividade, porque eu tive que fazer essa adaptação, né? Quando você se envolve nesse meio do artesanato, eu ficava olhando as peças que elas produzem e eu acompanhava, na época, as revistas que produziam de artesanato, que era na mesma empresa que eu trabalhava. Eu ficava olhando, como é que tiveram essa ideia? Como que transformaram isso em isso? Eu não ia pensar e visualizar dessa forma. E aí eu comecei a observar que a criatividade é uma forma de pensar, é um exercício que a gente vai praticando para desenvolver isso, né? E às vezes, até como a Silvia falou, né? Já é um dom, um talento do ser humano, todo mundo tem essa capacidade, a gente só precisa desenvolver e exercitar. E eu fui exercitando isso, convivendo nesse universo do artesanato, e vendo, nossa, uma caixa que pode criar uma prateleira, uma gaveta que pode criar um quadro, e são muitas ideias. E eu fico mais impressionado, Amanda, que nesses quase 20 anos, ainda tem coisas para se criar, ainda tem coisas que me surpreendem. Porque eu imagino que isso seja difícil, né? Já viu muito, de tudo. E eu sempre falo, o artesão brasileiro é o artesão mais criativo do mundo. Tenha dúvida. E tua família, você via esse artesanato na tua família, por exemplo, tua mãe, tua avó? Ou não? Era um assunto totalmente avesso a você, à parte, sei lá? Eu já estava nesse universo, né? Porque minha mãe sempre fez várias técnicas de artesanato, minhas avós bordavam, tricô, crochê. Então, eu já convivi, já cresci nessa família de artesãs, né? Então, isso já foi muito parte natural dessa minha convivência e desse meu aprendizado nesse universo que transformou a minha vida e eu sou muito grato ao artesanato. É uma transformação mesmo, é se reinventar, né? E a Andréia também se reinventou, né, Andréia? Você vem do mercado financeiro, trabalhou no mercado financeiro há muito tempo. Trabalhei no mercado financeiro quase 33 anos. E depois que eu me aposentei, foi que eu parti, que eu conheci o artesanato. Então, eu acho que, assim como o Rogério e a Silvia colocaram muito bem, a criatividade é uma habilidade que a gente tem, né? Nós somos filhos de um Deus criador, fomos feitos à imagem e à semelhança dele, e todos nós trazemos dentro da gente essa habilidade, que precisa ser desenvolvida, eu acho que não só no artesanato, mas em todos os momentos da sua vida, né? Mas você tinha, quando estava no mercado financeiro, que você trabalhou a vida toda, você tinha algum contato? Sei lá, era aquela pessoa que fazia um crochê, ou que pintava, ou que tinha tela? Você tinha algum contato? Nada. Com as artes manuais? Nada. Nunca tive contato nenhum com as artes manuais. Eu pensava que eu não tivesse nenhuma habilidade, mas descobri ali dentro de mim que eu tinha e que tinha já uma nova missão, um novo caminho. Eu nem pensava sobre isso, mas hoje eu percebo que eu já estava sendo preparada por Deus para uma nova missão após a minha aposentadoria. E o que te fez pensar? Quem te apresentou? Como é que foi o seu contato? Sim, eu conheci num programa de TV, uma pessoa montou um prato maravilhoso, eu me lembro que quando ela virou, era um prato incolor, quando ela virou aquele prato,
assim, meus olhos encheram assim, de alegria, achei aquilo um encanto, um encantamento, eu fiquei encantada. Vamos dizer que eu me apaixonei ali. E naquele dia mesmo eu saí, eu estava em São Paulo, eu saí, fui em uma loja de artesanato, comprei os materiais e naquele dia eu fiz o meu primeiro prato. Olha que coisa fofa. Foi assim. Muito legal. Ô, Natália, e com você, como foi? Na verdade, eu sou formada em farmácia, né? E o artesanato, ele sempre andou juntinho com o artesanato, com a farmácia em si, né? E aí, quando eu me vi dentro de um hospital, que era onde eu atuava, eu quis trazer uma outra Natália para esse mundo, porque o artesanato em si, ele me transformou. Porque trabalhar num ambiente hospitalar nem sempre é tão bacana, né? Mas ele tem as suas particularidades. Claro, eu adorava ser farmacêutica, mas como eu brinco, eu me aposentei e virei artesã. Que hoje é a minha renda, é o meu faturamento maior, né? Ele veio para suprir toda essa minha necessidade. Então, acabei virando, como todo mundo começa, né? Fiz da necessidade uma oportunidade. E quem te apresentou? Como é que você chegou às suas peças? Explica para quem está em casa o que é que você faz exatamente hoje. Hoje eu trabalho com bonecas de pano, né? Hoje a gente tem esse nicho de bonecaria muito forte, né? E assim, todas as vezes que a gente começa um projeto, ele vem através de um pedido, né? As bonecarias, elas ficam dentro de decoração de quartos, decoração de vitrine, até mesmo no programa do Rogério, que eu venho, faço algumas participações, gosto muito de ensinar, tenho muita habilidade para ensinar, tenho muitas alunas, né? E esses projetos vêm para sempre trazer novidades. A gente falando também de criatividade, a criatividade eu acho que é um constante estudo, né? Porque a gente precisa acompanhar tendências, a gente precisa acompanhar as cores, né? Que nem falar, a cor do ano é tal cor. Então, isso eu acho que é muito bacana, né? A gente ter essa particularidade. E o artesanato vem sempre galgando cada vez mais na minha vida, dentro da área desse nicho, né? Que é a bonecaria. Que legal. E eu imagino que a arte, ela se construa e ela se encontre, né? É a moda, que é a roupinha da bonecaria. Isso. De alguma forma se encontra, né, Silvia? Eu acho que a arte, ela tem um arremate ali que você pode ir abraçando outras ao mesmo tempo, né? A moda, ela fala muito do nosso comportamento social. E a arte também. A gente pode expressar a nossa cultura local. Então, tem muitos artistas, estilistas que trazem da sua infância o resgate das memórias e colocam isso na passarela, no trabalho. Então, é um diálogo constante entre as técnicas. Então, a gente consegue, de repente, observar um acabamento que ela faça ou que ela enxergue numa roupa e traduzir isso no artesanato. Então, esse diálogo, essa conexão entre as artes é muito importante e enriquece o nosso trabalho. Natália, essas são algumas peças. Essas peças, especialmente essas peças aí, enfeitaram o programa do Rogério na festa junina, né? O programa especial junino. Sim. E todas essas peças estavam lá, que eu criei para o programa dele dentro da temática junina, né? Então, são o tema que eu criei, né? Que era um tema livre, porém tinha um tema específico que era junino, mas eu podia criar qualquer boneco, né? Então, aqui eu criei a coleção belezinha. Espantalhos. Deixa eu ver, que material que é? Esses são bonecos Você de quer ver? pano. Vem aqui Eu comigo. quero. Esse daqui são bonecos de pano, né? Ele é feito Sim. de tecido mesmo, Tá. né? E aí eu utilizei essas palhas de madeira. Essa palha que a gente compra nos mercados, Sei. é bem simples. E a gente vai colocando esse chapéuzinho também, tudo desenhado à mão, tudo criado à mão. Até eu estava conversando com a Silvia, ela faz o modelo das roupinhas, né, para adulto. E eu faço miniatura para as minhas bonecas. Muito legal. E aí a gente vai criando. Aqui também eu utilizei uma técnica de amigurumi, que a gente fala que as técnicas elas se entrelaçam, né? E é muito bacana, porque eu consigo também, além de ser autodidata, tenho habilidade na costura, também faço crochê, tricô, ainda tenho outras ideias para a gente fazer, né? E aí eu criei toda essa coleção para ficar bem bacana. Ali tem um puxa-saco. Aqui também, ó, utilizei bastante essa parte de festa infantil. Tem os tubetes, que a gente pode colocar os docinhos, né? Fica muito verdade, bacana. Olha que fofinho. E eu criei ele
ele num formato mini espantalho. Agora, é uma espécie de terapia também, não é? É uma arte-terapia, na verdade, né? Eu falo que o artesanato, ele veio, assim, para compor ainda mais essa parte de terapia, né? Como eu era farmacêutica, a parte de terapia, a minha cabeça, ela precisava estar bem para eu poder cuidar do próximo, né? E hoje eu cuido do próximo de um outro jeito. Eu levo essa arte para as pessoas que muitas vezes estão em depressão ou que apreciam mesmo o artesanato, mas ainda não se encontraram. Então eu consigo, com simples materiais, trazer um formato diferente, mostrar para elas, olha, você pode usar poucos materiais, retalhos de tecido, não precisa fazer um investimento muito alto, né? Como começar? Com o que você mais gosta. Né? Como que você gosta? Eu gosto de pintar. Então, vamos começar com um simples papel e um lápis para você ver se você gosta. Gostou? Então, vamos para uma aquarela. Não precisa ser só voltado para o tecido, para a bonecaria. Né? E a gente está falando aqui de uma terapia que a gente citou, de uma coisa que você pode ter como hobby. Exatamente. E aí vai gostando, né? Às vezes a pessoa tem um trabalho árduo e aí chega em casa e pinta uma tela e faz um tricô, enfim, decupagem, tudo aquilo que as meninas fazem aqui também. E aquilo vira uma terapia, um momento de descontração, de sair um pouco do mundo real e para um mundo mais lúdico. Mas tem um outro lado também, Andréa, que é aquela mulher que precisa de um plano B de carreira, ou ela precisa de uma ajuda extra financeira, ela tem o trabalho dela, mas ela precisa aumentar, né, o ganho, e aí ela entra para isso, ou realmente como você fazer a transição. Na sua opinião, em que momento o hobby pode virar profissão? Quando e de que forma a mulher tem que se preparar para dar esse passo? Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto às oportunidades, porque elas estão sempre nos rodeando, né? E abraçar a todas. Mas eu penso que o conhecimento ele é muito importante. Hoje eu faço peças que eu acho belíssimas, que lá no início eu nunca imaginei que eu pudesse fazer. Então, eu acho que a pessoa, a mulher, o homem, nessa fase de transição, que para mim foi um presente, né? Quando eu pensei, agora eu me aposentei, o que eu vou fazer? E, de repente, eu me encantei e hoje, eu com 62 anos, eu comecei de novo a minha vida. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho planos. Então, isso é uma coisa que me traz uma alegria muito grande. E uma vontade de sempre estar continuando, aprendendo mais e compartilhando o meu conhecimento com as pessoas. Porque eu quero, da mesma forma que eu fui agraciada com esse dom que despertou dentro de mim, eu quero também passar isso para outras pessoas. Ô, Rogerinho, você deve ver o tempo todo no seu programa gente que tinha isso como hobby, depois virou profissão, mulheres que viraram empreendedoras sem nem perceber, né? São muitas histórias. E a maioria delas partem dessa necessidade de cuidar da mente, né? Ou porque não está bem por uma situação, por outra, psicológica, uma dificuldade que está passando naquele momento da vida. E até o processo criativo ajuda a isso, né? A pessoa se sentir bem. Quando a gente cria algo, produz algo, a nossa mente relaxa, a gente se sente confiante. Então, o artesanato permeia tudo isso, né? E o passo para a pessoa se tornar empreendedora, tornar aquela atividade um trabalho, um negócio, acaba sendo um pouco um processo natural, porque ela começa a produzir como uma ocupação, como um passatempo. E aí ela começa a utilizar, por exemplo, uma bolsa que ela faça. Aí a vizinha, ou uma amiga, ou um familiar pergunta, nossa, onde você comprou? Não, fui eu que fiz. Então já quero encomendar. E aí começa dessa forma informal, quando vê a pessoa já está montando um ateliê, já está com uma rede de transmissão, já está até trazendo a família para trabalhar junto, maridão, tudo envolve a família toda e acaba se tornando um negócio rentável. A gente vê muitas histórias de hoje de famílias que são sustentadas somente pelo artesanato, porque às vezes as pessoas também, como no caso da Natália, né? Eu já faço uma atividade paralela, eu concilio, depois
a pessoa sempre opta pelo artesanato porque é aquilo que traz a maior realização. É a coisa mais linda. E quantas pessoas, né? A gente vê design de interiores, decoradores, né? Quando a gente vai para móveis, para casa, para peças. É a arte, né? As pessoas que fazem instrumentos musicais. É a arte em todas as suas formas, né? Isso realmente muda o nosso olhar para a vida. O Chico se perguntou do artesanato no intervalo se eu faço alguma coisa. Eu disse para ele, gente, que eu fazia um tricô quando eu era criança, adolescentezinha. Verdade, eu vou postar um dia para vocês verem. Lá na casa da minha mãe no interior tem as blusas, caminhos de mesa, uma coisa doida que eu fazia. Já vai Agora ter que eu ir lá no escrevo, Faça é uma Você arte. Mesmo fazer tricô, hein? Vamos fazer Vai lá no seu programa? Vai, tá combinado já. Vamos, combinar. Dá para fazer, deixa eu ver, um cachecol que não tem muito ponto, é só ir. Só Vai, ponto vem, tricô. vai, vem. Eu falei para ele, eu não sei se eu lembro assim da gola, do punho, esses detalhes, acho que eu já esqueci. Afinal, tem bastante tempo, né? Ó, gente, agora nós vamos chamar aqui uma convidada especial. Ela vem via internet para conversar conosco. Ela é arte-terapeuta especializada em despertar criatividade como caminho de cura e transformação. Ela é Isabela Stefan. Tudo bem, Isabela? Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Como você está? Boa noite, tudo bom? Como é que você define, minha querida, a arte-terapia e o que torna ela diferente de outras abordagens terapêuticas que a gente já conhece? Bom, a arte-terapia é uma abordagem que, na linha que eu sigo, segue a psicologia junguiana. Para a gente ser arte-terapeuta, a gente precisa fazer uma pós-graduação e ela ajuda a gente, por meio da criatividade, a entrar em contato com o nosso inconsciente, despertando, então, símbolos que, então, a gente passa a poder confrontar através da consciência e, assim, a gente consegue integrar aí aspectos, cuidar da nossa saúde emocional, relaxar, e se aprofundar mesmo em nosso processo de autoconhecimento. Ô Isabela, em um mundo tão agitado como a gente vive o tempo todo, independente de qual seja a sua profissão, é trânsito, é gente, é correria, é a mulher aí com funções quádruplas no seu dia a dia, na sua rotina. Eu acho que a arte, né, em todas as suas formas, é uma maneira também da gente se reconectar com a nossa essência, né? Da gente acalmar um pouco o nosso coração e essa tempestade que às vezes acaba existindo dentro da gente, essa geração de muita ansiedade, depressão, serve para tudo isso, né? Com certeza, com certeza. A arte, ela surgiu na minha vida, por exemplo, como uma ferramenta no meu próprio processo de autoconhecimento. E a partir de viver essa transformação, a gente foi possível, então, fazer essa pós-graduação, né? E então me aprofundar aí nos conhecimentos da arte, que sim, são maravilhosos para que a gente relaxe, cuide da ansiedade, cuide da depressão, né? E por meio desses aspectos que vão emergindo quando a gente entra em contato com as imagens da alma, a gente consegue, então, perceber aspectos da gente que a gente não conseguia perceber de outra maneira. Ela ajuda a revelar aí tudo isso que muitas vezes ficava escondido. Isso promove, sim, autoconhecimento, né? Mas também um estado de maior calma, de maior paz interior, de maior conexão consigo mesmo, com a própria essência e com esse espaço sagrado mesmo que é a alma dentro da gente. Uma curiosidade agora, vai aqui para a Isabela, mas para vocês que estão aqui no estúdio também. Outro dia eu estava entrevistando um cantor e ele disse assim, não, quando eu tô nervoso, quando eu tô triste, essas coisas eu não canto. Eu não chego nem perto do meu violão, compor, essas coisas não. Eu componho, eu canto, eu pego o violão, eu fico horas ali na minha varanda quando eu tô feliz, né? Para vocês é assim ou é o contrário? Porque eu imagino que também possa acontecer o contrário. Quando a pessoa tá meio deprê, tá meio triste, tá num dia que não foi muito bom, aí ela vai pro ateliê, aí ela se conecta, reconecta. Isabela, vou começar com você. Para você, existe isso do teu melhor dia ou pior dia, você emergir aí na sua arte, ou não tem muito esse negócio? Isso é muito subjetivo, né? Ouvindo você contar aí do teu entrevistado, eu vejo que sim, algumas pessoas funcionam dessa forma. Para mim, pessoalmente, a arte, ela
ela é boa, ela é útil, me aproxima de mim mesma em quaisquer estados psíquicos que eu estiver vivenciando. Então, em momentos em que eu estou mais triste ou que eu estou mais introspectiva, né, eu busco, sim, entrar em contato com a arte para olhar para isso que está acontecendo comigo. Mas também em momentos de celebração, em momentos de alegria, né? Isso também é possível. Na minha vida, a arte, ela é bálsamo em qualquer situação, sem muita contraindicação. E para você, Andréa? Para mim também. Nos momentos que eu estou feliz, eu crio coisas lindas, mas já tive momentos de muita introspecção, na partida da minha mãe para o plano maior, onde eu não conseguia conversar com ninguém, eu não conseguia ver as pessoas. A arte foi, para mim, tipo, não posso, uma mola propulsora para me levar adiante. Eu esperava todo mundo na casa dormir, e aí eu ia para a cozinha fazer pratinhos, e resolvi fazer uma coleção em homenagem à minha mãe. E eu só conseguia ter um contato com o mundo e sair daquele buraco que eu estava pela arte, porque aquilo foi me motivando e me fazendo assim, aquela homenagem que eu fiz para minha mãe, eu sozinha, nas minhas noites de muita tristeza. Nenhum prato foi triste, todos alegres. Olha que coisa todos linda. De flores. E aquilo, a arte me tirou, talvez, de um processo depressivo que eu não só passasse naquele momento, mas que talvez me deixasse para baixo muito tempo. Então, a arte é muito importante para mim também, e eu acho que ela é indicada em todas as ocasiões. Concordo aí com a sua opinião. E você, Silvia? Eu costuro sempre, eu acordo e durmo costurando, literalmente, às vezes, porque a gente acaba até dormindo um pouco, né, em cima de um ponto, enfim. Mas eu acho que é muito significativo expressar o sentimento através daquela costura. Então, o ponto, às vezes, sai mais apertado, mais frouxo. E esse contato, é claro que quando a gente fala de uma produção, que tem uma entrega, mas quando eu estou fazendo peças para mim, eu deixo fluir realmente o sentimento que está ali, e a roupa fica diferente, de acordo com o que eu estou sentindo. É como a cozinha, né? Que dizem que quando a gente está bem, a comida sai de um jeito, quando a gente não está muito bem, sai do outro. Não é que sai ruim, mas eu acho que é o tempero da vida, né? Natália, para você? Assim como a Silvia, a gente tem uma demanda muito grande no ateliê, né? Então, por exemplo, se eu não estou num bom dia, eu já não vou fazer um rostinho para minha boneca, porque eu sei que ele vai sair meio tremido, eu vou ter que refazer. Então, eu vou numa coisa mais simples, vou fazer uma roupinha. Vou fazer, sei lá, um cabelinho diferenciado. Então, eu acho que a gente tem que saber dosar também o nosso bom humor, porque eu acho que tudo que a gente faz com as mãos, a gente transmite para aquela peça. Né? Assim como fica o ponto mais apertado, o cabelinho fica mais apertado talvez de um lado, do outro lado. Enfim, a gente tem que também se conhecer, ter esse autoconhecimento para saber, hoje eu estou bem para fazer isso, hoje eu não estou bem para fazer isso. As escolhas, né? Ô, Rogerinho, Isso. e com você, a sua arte, além da proximidade com o artesanato, é a comunicação, a oratória. Você faz programa ao vivo todos os dias, né? E a gente sempre imagina, puxa vida, será que ele está bem todos os dias? Quando você não está num bom dia, como é que você dribla isso? Olha, pisar no estúdio, eu esqueço da vida, esqueço dos problemas. Eu amo, sou apaixonado pelo que eu faço, que é me comunicar. Então, que é uma forma também de se expressar, é uma arte também, né? Então, quando eu estou fazendo os meus programas, eu me conecto tanto com isso, com as pessoas que estão assistindo, que eu esqueço mesmo. Já, claro, como você falou, não é natural que todos os dias a gente não esteja perfeitamente bem, né? Tem dias complicados, tem dias que estamos com questões pessoais, com familiares doentes, e a gente tem que estar ali firme e forte, pensando no público de casa, porque precisa e depende dessa nossa alegria e desse nosso trabalho. Então, é uma forma de me conectar com as pessoas. É uma válvula de escape, muitas vezes, né? A gente chega ali, parece que vira um personagem mesmo, no sentido de você dizer, não, estou aqui, é o apresentador agora, é o comunicador, e vamos lá, a hora que acabar eu resolvo
as coisas que têm, né, que serem resolvidas. Isabela, quando a gente fala de arte, a gente fala de cor. Não sei, a palavra arte me remete à cor. E eu tô vendo aí a tua imagem tão bonita, você com um colar bonito de pedra, com uma roupa colorida. Atrás de você tem uma tela também linda, colorida. Queria que você falasse um pouquinho dessa vida que a gente está vendo através da sua imagem. Ah, ótimo. Bom, sem sombra de dúvidas, as cores, elas se conectam às nossas emoções, né? Eu estou ouvindo os outros convidados contando aí do potencial terapêutico da arte, e aí eu acho importante falar, né, que existe a arte como essa potência terapêutica e existe a arte-terapia, que é um pouco diferente. A arte-terapia é uma abordagem na qual a gente vai se encontrar com o paciente e, por meio da arte, dessa expressão, a gente vai conseguir aprofundar em conteúdos da alma daquele paciente. E muitas vezes esses conteúdos eles vão se manifestar através das cores, né? Então, as cores, né? A gente vai falar assim, que cores é que estão te convidando para expressar o que você está sentindo? E pode ser que ele traga o azul, pode ser que ele traga o preto, pode ser que ele traga o vermelho. E aí a gente vai explorar juntos que sentimentos, que sensações essa cor, então, te traz. E ali ele vai começar a contar a história, ele vai falar um pouco sobre como aquela cor afeta ele, que também é diferente de pessoa para pessoa, a depender ali do que você está vivenciando nessa relação com a cor. Na minha arte, por exemplo, eu sempre fui muito colorida. E eu gosto muito, nessas pinturas que vocês estão vendo aqui atrás. Aí foi você que fez? Então, são minhas pinturas, né? E são cores muito vibrantes, cores muito alegres, né? Algo que eu busco transmitir com o meu trabalho artístico, que não necessariamente funciona como o meu trabalho que eu vou produzir no consultório de arte-terapia enquanto paciente, sabe? Então, são dois lugares muito diferentes de vivenciar a arte, ambos com potencial terapêutico, ambos com a possibilidade de me levar a estado de maior bem-estar, de maior relaxamento e de alívio ali dos sofrimentos, né, que a gente possa estar vivenciando ali naquele momento. Sem dúvida. Isabela, obrigada, meu amor. Sucesso para você. Tá aí a rede social dela, os contatos. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa, viu? Um beijo. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, existe bloqueio criativo? Existe uma época que não sai, não vai, não tem inspiração, fez e não deu certo. Eu sei que vocês comentaram que mesmo nos momentos de luz e de sombra, vocês vão, né, até uma válvula de escape, como a gente falou, né, um impulsionamento para ficar melhor. Mas existe bloqueio criativo? Eu acho que existe. Exemplo, eu comecei a fazer um trabalho utilizando jornais, recortes de revista, papéis comuns que qualquer pessoa pudesse comprar e pudesse adquirir, né, e montar a sua obra de arte, vamos dizer assim. E eu comecei um jarro e não conseguia terminar, até ontem. Bloqueei, não sabia o que eu ia colocar ali. Aí o que acontece? Ontem, quando eu estava vindo para Aparecida, eu parei num lugar aí na estrada para fazer um lanche, que eu não tinha almoçado. Quando eu peguei um sanduíche, veio uma bandeja, e nessa bandeja como fala? Um papel, um jogo americano de papel. Quando eu estava comendo, eu olhei, isso já tem um mês que eu estou tentando terminar. Quando eu olhei para aquele papel, eu falei, gente, olha aqui. Eu pensei comigo mesma, né? Olha aqui, é isso que eu tenho que colocar lá. Aí peguei aquele papel, coloquei dentro da bolsa. Então, assim, eu acho que existe. Às vezes a gente fica um tempo sem conseguir, mas, de repente, do nada, aparece, né? Então, acho que a gente tem que estar muito atento às coisas. O olhar, né? Um olhar mais... É como pra gente, né, Rogerinha? Às vezes um trabalho, sei lá, um cantor que não cedeu, a gente tem um projeto, eu tenho vontade de fazer um treinamento assim, um curso e tal, e parece que é duro sair do papel, que não vai, que fica emperrado ali, não é? Você sabe que grandes pensadores, criadores, escritores também têm bloqueio criativo?
E aí eles usam algumas táticas para isso. Então, não cabe a nós falar, isso só acontece com a gente. Não, por exemplo, a Agatha Christie, quando ela tinha esse bloqueio de não conseguir escrever, ela ia mudando de ambientes na casa dela, onde ela se sentia mais confortável, porque ela ia tendo outras inspirações de acordo com o que estava no entorno, né? Steve Jobs, por exemplo, ele saía para caminhar, ele fazia uma caminhada ao ar livre e aí ele já tinha uma inspiração, umas ideias, porque eu acho que é o que a Andréa falou muito bem, né? Às vezes a gente fica insistindo para criar aquilo, eu preciso desenvolver aquilo, mas a criatividade é algo que vem natural, a inspiração, ela é natural, a gente até fala inspiração divina, né? Por conta disso, que tem que ser algo fluido, algo natural, algo na prática do que a gente vivencia. Você sabe que Salvador Dalí, quando ele tinha esse bloqueio criativo, ele ia tirar um cochilo. Aí ele deitava numa poltrona com uma chave de metal na mão e colocava um prato de ferro no chão. Porque quando ele pegasse no sono, ia fazer um barulho, despertava, e o melhor momento da criatividade é quando estamos em fase de sono profundo. Neurocientistas já até constataram que isso faz parte. Então, muitas das ideias surgem enquanto estamos dormindo. Olha que interessante isso. E eu falo né? também, desculpa, eu falo também que é muito bacana quando a gente vai dormir. Então, coloca ao lado um caderninho e eu sou a artesã raiz que tem o caderninho e a caneta. Põe ali do lado, porque às vezes 3 horas da manhã dá um estalo e a gente consegue anota, porque depois, a hora que você voltar a dormir, no dia seguinte você já esqueceu. Então, é melhor anotar. É verdade, com música, assim, os cantores, compositores falam isso, né? Andréa, vamos aqui, porque as suas peças maravilhosas chegaram. Conta pra gente, pra quem está em casa, o que é a decupagem? O que é isso? A decupagem nada mais é do que a colagem de papel, de tecido, de uma folha, em qualquer objeto, né? Numa mesa, num vidro, numa caixinha de papel. Então, por exemplo, você pega um vidro, esse vaso aqui, essa peça, ele é uma esse daqui é uma taça, né? Que eu posso colocar aqui. Ele era um vidro branco, incolor, um vidro normal, incolor. Todos incolor. Todos. E aí esse papel que você pegou ontem, por exemplo, lá no posto que você estava dizendo, no restaurante? Eu tinha começado a montar um jarro tipo esse aqui. Tipo não, totalmente diferente, eu falo o modelo, o tamanho, a forma. E faltava, eu tinha que ocupar um espaço com uma colagem, mas de um papel que não fosse um papel elaborado, que fosse um papel que qualquer pessoa poderia pegar e fazer. E ali eu achei e falei, gente, olha é esse o jarro papel que você vai colar daí. que eu vou colar. E daí faz um acabamento em cima. Faz um não acabamento. É só colar. Todos esses, não, existe um processo, Tá. né? Eu não aprendi, eu não fiz tudo isso aqui assim, da noite para o dia. Eu estudei muitos anos, eu estudo muito, eu mudei muitas técnicas que eu aprendi, porque eu falava, poxa vida, mas está tão difícil montar um prato, igual tem um ali. Falei, tem que ter um jeito mais fácil de fazer. Gente, e é muito lindo. Olha que coisa mais linda. Olha esses. Ai, tá tão na moda, né? Olha esse aqui, do lado de fora ele é assim, e aqui dentro ele é totalmente diferente. Que lindo. Fiz aquilo, não sei se foi a Silvia ou você que falou, misturando as técnicas. Lindo. Sabe? Olha então, que lindo. Tudo assim. Olha aquele prato para servir mesmo alimento, Gente, a xícara para você tomar seu café. Então, ela era uma xícara incolor. Era uma xícara incolor que custa aí R$5, R$7, ó. E você transforma essa xícara nessa coisa linda aqui. Então, é acessível a todos, as pessoas podem montar. Nossa, muito legal. Colando os papéis. Olha que graça, esse gente. aqui, olha aí, com chita, né? Linda cor. Ficou... Muito bonito. Esse com tema japonês. Esse aí é uma outra técnica também que eu desenvolvi ao longo desses anos de estudo. E aí, o que a gente fala da criatividade? Eu nunca imaginei que eu fosse capaz, um dia, de fazer um jarro desse. Olha esse aqui, que beleza. Às vezes eu olho, eu arrepio, estou arrepiada. Eu falo, meu Deus, que coisa mais linda do mundo. E todos podem fazer, porque isso aqui é simplesmente recortar e colar. Esse aqui, que é em homenagem à sua mãe? Este pega ele para mim, por gentileza, Amanda, aqui, ó. Esse daqui eu estou desenvolvendo essa técnica. Esse aqui foi todo feito com pétalas de rosas. É a primeira vez que eu apresento esse prato.
ele foi trabalhado com a última flor que a minha mãe colheu lá no jardim da nossa casa. Que lindo. E eu peguei as pétalas e montei esse prato. Lindo demais. E aí fui estudando para que eu pudesse ensinar para as pessoas como também guardar para sempre uma memória, né, afetiva. Uma memória afetiva, como um buquê de casamento. E esse para mim é o mais precioso de todos. Ah, eu tenho uma ideia, faço uma ideia. Nossa, Sabe? que coisa linda. Pode ser o que você quiser, Amanda. Que Você legal. vai dirigir a sua arte para aquilo que está te emocionando naquele momento, né? E isso, para mim, é uma satisfação muito grande. Lindo demais, gente. Muito Olha, obrigada. Não sei nem dizer qual que é mais bonito. Assim, são todos muito, muito chiques, muito bonitos. Olha... E você aceita encomenda. Se a pessoa disser assim, por exemplo, como nesse caso, eu quero limão siciliano com flores e tal. Não, eu vou te explicar. Eu não vendo o meu trabalho, gente. Eu sinto como uma missão que eu tenho. É ensinar a fazer. Você ensina. Eu quero ensinar. Eu quero que mais pessoas aprendam, que mais pessoas possam pegar o simples e transformar em coisas tão lindas assim. E que você pode usar, que você pode tomar o café naquela xícara. Eu posso comer minha salada de frutas ali. Eu posso decorar minha parede. Lindo. Sabe? Eu voltei muito para isso, porque eu não estava tendo condições de fazer para a venda, por N motivos. Então, eu decidi focar num direcionamento através de cursos. Hoje, eu tenho um curso online e ensino, graças a Deus, eu tenho alunos em todos os continentes. E assim foi reinventando a minha história. Arrasou. Vamos falar um pouquinho da customização agora. Ela trouxe, gente, um blazer. E você trouxe uma franja linda de metal, é isso? Essa franja é um tule de metal que nós podemos aplicá-la utilizando assim a costura manual mesmo. A ideia é utilizar, inclusive, aqui um blazer masculino. Pode pegar uma peça que você já tenha em casa, fazer a customização, usar no evento, arrasar, e depois retira e usa no dia a dia. Uma peça esquecida, uma peça aí que é do marido, sei lá, era magro, engordou, era gordo, ficou magro, aí tá sobrando. E é legal dizer isso, que você pode fazer e depois tirar. Né? Porque às vezes você quer usar em outro momento, de uma forma diferente. Correto. Como faz? Bom, me conta. Para ficar toda a costura com bom acabamento e embutido aqui, nós vamos alfinetar esse fio, né, que é de tule. Nas costas de fora a fora. Isso, é para fazer todo o contorno das costas e caminha para outra manga. Então, depois que você alfineta, nós vamos tombar assim para o lado oposto. E vamos fazer a fixação com uma costura manual. Tipo alinhavando. Tipo alinhavando. Ai, não sei costurar, não tenho prática. Aqui, inclusive, eu escolhi uma linha bem grossa para ficar fácil a visualização no vídeo. Tá. Para vocês perceberem que é fácil mesmo. E apenas só com os alinhavos você vai prendendo a fita. E a customização, gente, é uma forma de expressão, né? Também. Porque eu digo assim, você usa uma peça que só você tem, né? Ou uma jaqueta jeans, está lá meio abandonada no seu closet, você vai, faz colagens, bota pássaro, flor, bota brilho, não tem coisa mais linda. E é uma peça que só sua. Sim, a própria jaqueta do Rogério é uma técnica de upcycling. Vem aqui, Rogerinho, chega que aqui. é quando você Alex. faz a junção de retalhos ou de peças que às vezes não fazem mais sentido no guarda-roupa. É verdade. E dá uma Olha nova como fica cara. legal. Tem inclusive uma aplicação nas costas que traz todo um detalhe. Tudo de tapeçaria, tecidos que iam ser descartados, cortinas, tudo isso ele reaproveita fazendo jaquetas, e bolsas é única, incríveis. não vai ter única. outra jaqueta tal E o como. look, Sem contar sustentável, né? Isso é verdade. E você sabe que é engraçado? Que o look, quando a gente vê o visual de uma pessoa, chega antes da fala. Porque às vezes você não conhece quem é a pessoa. Ah, ela é íntegra, ela é isso. Você não conhece a pessoa. Você vê, o que você vê primeiro é o look, não é? É a sua forma de expressão. É a primeira impressão, é a que fica. É por isso que eu ressaltei a questão do autoconhecimento. Quando você escolhe se apresentar para o outro, primeiro você tem que se conhecer. O que eu quero expressar? O Rogério, por exemplo, trouxe personalidade, que ele é uma pessoa de personalidade, ele é criativo. Então, sabendo que ele trabalha nessa área de artesanato, tem conexão total. Uma pessoa que está vendo ele caminhar nas ruas, já vai falar, esse rapaz
faz é criativo. É ousado. É ousado, é inteligente. A pessoa tem que nascer assim, criativa, ousada, ou ela pode, ao longo da vida, mudar esse jeito de se vestir? Porque tem gente que é muito básica, né? Só Eu veste sou um preto. Só... Onde que você é básico? Aonde? Fora do ar, fora do ar. É que homem, gente, assim, cá entre nós, homem é um pouco mais difícil, né? Homem, assim, ou é camisa, ou polo, ou camiseta, um colete, no máximo, uma jaqueta. Verdade. Não tem muito o que criar. Agora, mulher... Mulher não tem... É ilimitado, é um universo, né? E respondendo... É cabelo, acessório. E respondendo a sua pergunta, sim, a gente vai mudando ao longo da vida. Quando é mais jovem, às vezes você tem uma expressão e utiliza essa expressão através da sua roupa. Eu, por exemplo, sempre fui muito tímida. Então, minhas roupas sempre com cores mais sóbrias. Eu ainda sou tímida, apesar de trabalhar nessa área de comunicação, rede social. O que eu me expresso, a minha criatividade, a minha ousadia, é através das formas. Essa blusa, por exemplo, ela foi toda construída a partir de um único retângulo, essa que eu estou usando. Então, não é um macacão. Eu achei que fosse um macacão. É uma blusa e uma calça. Que legal. E ela foi construída, a modelagem simples, através de um retângulo. Então, a minha criatividade Desfila está aí, ali. Silvia. Desfila aí, vai. As pessoas te verem. Música para ela Você desfilar, ensina a vai. costurar. Música Isso, para ela ensina a desfilar. costurar. Rede social, é isso? E Olha o que lindo. a Andréa estava falando de ensinar é o que me moveu. Eu já trabalhei na indústria da moda e esse pensamento acelerado de produzir, de confeccionar, me gerava ansiedade. Então, eu enveredei por esse caminho de trazer autoestima para as mulheres que, às vezes, não estão no biótipo que desejam. Então, eu tenho hoje um público muito diverso, idades, biótipos, e elas conseguem resgatar essa autoestima através de fazer a sua própria roupa. Ô, Silvia, e só finalizando aqui, Certo. Então, ir alinhavando. Ir alinhavando, finalizou aqui, a gente tomba para o lado que vai ser o direito da peça e nós Porque temos fica com o acabamento perfeito. com o acabamento perfeito, sem desfiar e a peça toda aplicada. Vocês vão ver muito isso, é uma tendência, as franjas em jaquetas, blazers, a gente pode aplicar em shorts, calças, deixar várias camadas. Vai usar mesmo a criatividade, a sua ousadia e produzir a peça. E, gente, é muito engraçado, né? Vamos sentar ali de novo. Que roupa é uma coisa assim... Como você percebe quem é aquela pessoa pela roupa, né? Se ela é mais elegante, se ela é mais despojada, se ela é mais esportiva. Você consegue analisar o tipo de vida que ela leva. Uma pessoa muito esportiva, que é muito fanática por academia e tal, normalmente ela está o dia todo meio de roupa de academia. Vai de manhã, mas tem uma aulinha no meio da tarde, aí ela já vai ao mercado daquele jeito, a um negócio ou outro, está sempre de tênis. A pessoa mais elegante, é muito louco. Você consegue, parece que é um filtro, que você já sabe o que ela faz, como é o dia a dia, o jeito que ela é. É muito engraçado, né? Com certeza. A gente percebe muito isso. E às vezes, quando eu falo sobre estilo, a pessoa fala, eu não tenho estilo. Todos temos. Porque o estilo nada mais é da sua expressão do autoconhecimento, de quem você é. Então, se você é básica, tudo bem, é porque você é uma pessoa básica, mas como eu vou, quais são as ferramentas para, de repente, um acessório que vai deixar esse básico mais elaborado e traduzir uma imagem que passa confiança, se você está no trabalho, né, para conduzir aí a sua imagem de acordo com a ocasião que você esteja, também é importante. Importante. O que a gente quer passar, né? Se você vai numa reunião no mercado publicitário, não adianta você ir de, sei lá, muito de blazer, de sapato, né? Você tem que ir com um visual mais descolado, mais jovem, que cria harmonia com aquilo que você mais deseja. Gente, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu quero super agradecer vocês que participaram, né? Dizer que os contatos de todo mundo agora na fala de despedida de cada um estarão no vídeo para você, para que você, quem sabe, possa, você mulher, você homem, se despertar para uma arte, para uma coragem de ousar, de fazer uma coisa nova, de ter um ganho extra, não é, Andréia? Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, imensamente grata, e gostaria de deixar uma frase do maestro João Carlos Martins que toca muito a minha alma, quando ele diz que a ciência cura o corpo, a arte cura a alma. E é assim que tem acontecido na minha vida.
Coisa linda, parabéns. Obrigada por estar aqui, viu? Obrigada. Linda, o teu trabalho é lindo. Silvia, gratidão. Obrigada. Muito sucesso para você sempre. Obrigada pelo convite. E o meu convite fica aqui para vocês começarem a costurar as próprias roupas e vistam-se de vocês. Customizar, né? Natália, obrigada também. Uma Obrigada a graça você. teu trabalho. Obrigada a você, te agradeço por mostrar a minha arte, mostrar para todo mundo que todo mundo é capaz de criar algo, né? A criatividade está dentro da nossa essência, então isso é muito importante. Muito obrigada. Rogerinho, meu amigo, obrigada Ô, mais minha uma vez por amiga. estar aqui. Adoro quando você vem. Parabéns Obrigado. por tudo, todo o teu trabalho, toda a sua leveza, tudo que você transmite diariamente pra gente. Na quarta noite, que é um programa tão engraçado, tão gostoso. Eu que essa agradeço. leveza seja constante aí nos seus dias. Os filhos estão Obrigado. bem, esposa? Graças a Deus, eu agradeço também você e sua equipe por abrir espaço, né, para a gente falar sobre os trabalhos dessas maravilhosas, inspirar as pessoas que estão em casa. E se você quiser aprender mais, eu estou aqui de segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, com Faça Você Mesmo. Tem muita inspiração e ideias criativas com talentosos artesãos. Obrigado, isso meu mesmo. amor. Obrigada a você, obrigada à nossa equipe, a você que passou um pouco do seu sábado à noite com a gente, ó. Que desperte uma ideia legal. Segunda-feira já assiste aí o Rogerinho. Quem sabe ali já pega uma outra ideia e vira aí uma empreendedora. Pensou que coisa linda? Ou pelo menos um hobby, uma terapia, uma coisa nova para dar um up aí na sua vida. É isso que eu mais te desejo. Felicidade, beijo, boa semana. Tchau, gente. Valeu.